Há 2 anos o Megaprojects lançou um vídeo. Nosso assunto? Uma ideia nova, ambiciosa e talvez um pouco maluca que havia surgido na Arábia Saudita. O líder desse país, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e seus aliados criaram uma visão para uma cidade planejada. Seu nome seria Neom, e ela deveria rivalizar com as grandes cidades globais do mundo em escala, superando todas elas em tecnologia, inovação e pura engenhosidade. Ela seria uma potência em todos os sentidos imagináveis, uma conquista geracional no desenvolvimento humano, uma nova maravilha do mundo e as realizações cruciais que transformariam tanto a Arábia Saudita quanto seu príncipe herdeiro em heróis que guiariam a humanidade pelo século XXI. 2 anos se passaram e a realidade está distante disso. A ambição cega que iria construir Neom acabou sendo frustrada. O público mundial, antes admirador, agora ri, e a imensa área desértica onde tudo deveria funcionar em poucos meses está quase vazia, sem humanidade e potencial para uma visão que talvez nunca aconteça. Esta é a história de Neom, uma ideia que deveria mudar tudo. E esta também é a história de Neom, ou um dos fracassos mais espetaculares da engenharia humana desde a Revolução Industrial. Agora veja, antes de entrarmos nos detalhes sobre o que exatamente deu errado com Neom, vamos dedicar alguns momentos para explorar o que esse lugar deveria ser. E sim, nós já fizemos um episódio anterior sobre essa monstruosidade, mas vamos mergulhar nisso aqui novamente por 2 motivos. Primeiro, tempo de exibição. E segundo, as ambições em torno de Neom ficaram muito maiores desde a primeira vez que cobrimos o projeto. Neom, nome formado pelo prefixo grego neo, novo, e pela palavra árabe mustaqbal, futuro, foi criado com esse propósito. Uma cidade ultrafuturista que prometia melhorar todos os aspectos das cidades que chamamos de lar. O coração do grande projeto Neom continua sendo a linha. Um conceito de cidade planejada distribuída ao longo de uma faixa linear de terra com 170 km ou 110 milhas de comprimento por apenas 200 metros ou 660 pés de largura. Para você ter uma ideia, isso é longo o suficiente para ir da costa do Pacífico até a costa do Atlântico em qualquer lugar do Panamá, mas não é largo o bastante para comportar um estádio de futebol com 10.000 lugares. Ela foi idealizada como uma cidade sem carros, sem estradas, onde tudo o que você precisasse no seu dia a dia, seja para trabalho, estudo, lazer ou qualquer outra coisa, estaria a apenas uma caminhada rápida de 5 minutos de distância. A cidade teria um trem de alta velocidade ligando seus extremos em 20 minutos e seria monitorada por uma inteligência artificial preditiva com tecnologias avançadas para garantir o funcionamento conforme o planejado. Ou pelo menos esse era o plano da última vez que fizemos um vídeo sobre esse assunto, mas temos o prazer de informar que apenas 4 meses depois que aquele primeiro episódio foi ao ar, a Arábia Saudita anunciou uma revisão. A partir de então, a linha não seria composta por edifícios individuais, mas sim por um único edifício contínuo que se estenderia por todo o comprimento de 170 quilômetros da linha. Externamente teria fachada de vidro espelhado e capacidade para 9 milhões de moradores. Seria um arranha-céu contínuo tão alto que o Empire State Building não teria como se comparar. Esse mega edifício seguiria a ideia original de The Line. Comunidades organizadas para que todos os serviços básicos fiquem a 5 minutos a pé. Claro, construir uma estrutura envidraçada com 170 km de comprimento traz vários desafios técnicos, especialmente quando se leva em conta os efeitos do sol escaldante da Arábia Saudita. Mas isso não era um desafio para as grandes mentes do projeto. Além da linha, a Arábia Saudita teria criado outra grande obra moderna, chamada Orchagon, um vasto complexo industrial entre a linha e o canal de Suez. O centro de oxigênio de 8 lados teria integrado um porto litorâneo já existente a um desenvolvimento de rápido crescimento. As principais características da Orchagon eram sistemas de distribuição integrados, emissões zero de carbono, porto automatizado e ser a maior estrutura flutuante do mundo. Assim como a linha, ela foi projetada para ser caminhável, e quando as pessoas precisassem vir por terra de outras partes da Arábia Saudita, fariam isso por meios de transporte movidos a hidrogênio.
Seus detalhes mais profundos eram uma mistura de palavras da moda de 2021, desde internet das coisas até aprendizado de máquina e mais, tudo focado em criar um centro de inovação industrial que, é claro, poderia se tornar um novo líder global. E mesmo isso ainda não seria suficiente para Neom. Desde a publicação do nosso episódio original sobre o projeto, uma série de novas promessas foram feitas pelo governo saudita, todas com nomes sofisticados e artes conceituais para acompanhá-las. Trojena será um grande destino de inverno, a 80 quilômetros do mar, com esportes alpinos e de aventura. Sindala foi anunciada como destino de luxo em ilha, com mais de 150 vagas para os superiates mais luxuosos do mundo. Epicon supostamente incluirá um hotel ultra luxuoso com uma arquitetura que simplesmente precisa ser vista para ser acreditada, com o objetivo de atrair, entre aspas, pensadores livres e espíritos livres. O Tamo é, entre aspas, um teatro futurista esculpido numa montanha. A Kelun é apresentado como uma comunidade subterrânea digital do futuro. Jidori, uma comunidade voltada para golfistas, terá 190 apartamentos envidraçados suspensos sob um enorme arco, por algum motivo. E mesmo isso não é o fim do que a Arábia Saudita imaginou para Neom. Ia receber táxis aéreos que transportariam pessoas por todo o complexo de Neom, com táxis aéreos operacionais previstos para voar até 2024. Neom deveria ser coberta por um pesado véu de cibersegurança quântica para se defender contra ataques cibernéticos. Seria cercada por campos exuberantes de plantações, cultivando tudo o que fosse necessário para sustentar as pessoas que vivem na linha e em outros lugares. Neom iria depender da semeadura de nuvens para garantir chuvas consistentes. Teria uma atração no estilo Jurassic Park com dinossauros robóticos gigantes. Adicionaria um espaço para lutas de robôs em gaiolas, e a areia das praias brilharia no escuro. Chegaram a propor uma lua artificial gigante e brilhante, pois a lua real não seria inovadora o bastante ou algo assim. Não surpreende que o plano tenha atraído céticos e apoiadores, muitos entendendo o necessário para realizar algo da escala e ambição de Neom. E eles apontaram que realmente não há muitas evidências que sugiram que a Arábia Saudita conseguiria realizar isso, enquanto qualquer outra nação, empresa de arquitetura ou corporação de engenharia concordaria que não é viável. Simplificando, os desafios técnicos que separam Mohammed bin Salman de um Neom totalmente concluído não são o tipo de problema que se resolve apenas com atitude positiva e autoconfiança. Mas, nos últimos anos, enquanto a Arábia Saudita se insere nos esportes do golfe e futebol, às artes marciais mistas e ao boxe, e continua a aumentar seu poder geopolítico e sua influência pelo mundo, ela mantém o mesmo foco claro em Neom. Após anos de vídeos promocionais, novas artes conceituais e anúncios de diferentes aspectos dessa visão em rápida evolução, ficou evidente. Neom é o centro de tudo isso, o grande experimento pelo qual toda a empreitada da Arábia Saudita no século XXI será julgada. Então, como vão as coisas? Na verdade, não estão muito mal. É difícil identificar uma causa inicial de preocupação sobre Neom, pois todo o projeto já é motivo de preocupação. O relatório que realmente afetou Neom foi divulgado em 5 de abril de 2024. O relatório foi divulgado pela Bloomberg News, uma das principais vozes do mundo quando se trata de reportagens sobre o que os barões do petróleo e da tecnologia mais ricos e excêntricos do mundo estão fazendo. E as informações que ele continha eram incrivelmente ruins. Fontes anônimas na Arábia Saudita informaram que o plano de construir parcialmente a linha até 2030 para abrigar 1,5 milhão de residentes foi drasticamente reduzido. As expectativas atuais para o número de residentes em Neom até 2030 caíram para 300 mil, apenas um quinto do número anterior. Até lá, a linha, que planeja chegar a 170 km, terá só 2,4 km de extensão, cerca de 1,5 milhas. Devido aos cortes, empreiteiros demitiram trabalhadores ao redor do projeto, enquanto membros do alto escalão do governo saudita buscavam salvar o programa Visão 2030 ou reduzir os danos por não atingir a meta. Apesar da linha parecer menor, isso não quer dizer que o projeto Neom foi interrompido. Sindala, o resort de luxo na ilha citado, deve abrir ainda este ano. O investimento saudita de cerca de 8 bilhões de dólares resultou em grandes fazendas solares e eólicas, visando produzir hidrogênio verde para exportação conforme caem as vendas globais de petróleo. Mas esses sucessos acontecem em meio a falhas muito mais preocupantes.
Quase toda a linha, ou mesmo toda a área em desenvolvimento, ainda está focada em terraplanagem e construção de fundações. 2024 mostram que o terreno da linha ainda não tem estrutura, apenas alguns condomínios fechados e escritórios para funcionários. As imagens mostram claramente o trabalho de fundação feito no trecho de solo designado, mas nada além disso. O aeroporto da Baía de Neom opera atualmente com 4 companhias aéreas, conectando-se a 6 cidades, das quais só Londres está fora dos Estados do Golfo. O ministro das Finanças da Arábia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, admitiu recentemente que levará além de 2030, até mesmo para construir as fábricas e a infraestrutura humana necessárias para erguer grandes partes de Neom, embora Al-Jadaan, nessas mesmas declarações, tenha feito questão de afirmar que os atrasos no projeto são algo positivo a longo prazo. Até agora, não há nenhum plano de como Oshagon, a maior estrutura flutuante do mundo, realmente flutuaria. Autoridades sauditas reagiram fortemente às alegações da Bloomberg desde a publicação. O ministro da Economia da Arábia Saudita, Faisal Al-Ibrahim, afirmou a Dan Murphy, da CNBC, que Neom não está sendo reduzido e que todos os projetos seguem a todo vapor. Nos propusemos a fazer, estamos fazendo e vamos entregar algo sem precedentes. Para Neom, os projetos, a escala pretendida, continuam conforme o planejado. Não há mudança na escala. Nós destacamos, é claro, que há bastante margem entre dizer que vamos entregar algo sem precedentes e afirmar que vamos entregar uma cidade de inteligência artificial com 170 km de comprimento cercada por vidro. Uma versão de 1,6 km desse projeto ainda seria inédita, mas representaria apenas 1,4% do prometido inicialmente. Mas com ou sem duplo sentido, Al-Ibrahim quer transmitir que não há nada errado com o projeto Neom, mostrando mudanças como medidas para ampliar seus efeitos económicos. Citando novamente aqui, vemos o retorno do mercado, vemos mais interesse dos investidores e sempre vamos priorizar onde pudermos otimizar para obter o impacto económico ideal. Hoje a economia do reino cresce mais rápido, mas não queremos que se sobreaqueça. Não queremos entregar esses projetos ao custo de prejudicar nossos próprios interesses. Agora somos um megaprojeto. Não quero especular demais sobre a lógica que pode levar os ministros da Arábia Saudita a insistirem que o projeto deles vai atingir o objetivo inicial estabelecido para ele, quando o fracasso em cumprir esses padrões parece altamente provável. Talvez eles saibam de algo que nós não sabemos, já que têm um plano secreto que envolve fazer o trabalho fundamental até os últimos 3 meses antes do prazo e, de alguma forma, fazer toda a linha surgir das areias logo em seguida, como se fosse mágica. Mas mais provavelmente a Arábia Saudita está precisando muito de investidores. E dizer qualquer coisa que possa reduzir a confiança dos investidores agora tornaria praticamente certo que a linha não será recuperável se continuar na trajetória atual, ficando muito aquém do que Mohammed bin Salman havia prometido. Como isso acontece? Como um projeto tão ambicioso, após tanto trabalho de criação e promoção, pode chegar perto da ruína em poucos anos? Acontece que há uma série de respostas que ajudam a explicar como a Arábia Saudita chegou a esse ponto e, como lanças contra um mamute lanoso, não foi apenas um golpe bem dado que derrubou tudo. Uma longa e dolorosa sequência de fatores se acumulou e não pôde ser superada. As principais questões podem estar relacionadas ao Fundo de Investimento Público, Fundo Soberano da Arábia Saudita. Neste ano, a Arábia Saudita disse que o Fundo de Investimento Público possui ativos avaliados em cerca de 925 bilhões de dólares. Segundo a Bloomberg, as reservas em dinheiro do Fundo de Investimento Público caem, restando só 15 bilhões de dólares em caixa. Não ficava tão baixo desde 2020, quando a Arábia Saudita passou a divulgar dados do Fundo de Investimento Público. Isso é apenas uma ninharia em comparação com o que Mohammed bin Salman disse que seria o custo total só da primeira fase da construção de Neom, o equivalente a 320 bilhões de dólares americanos. A expectativa é que o Fundo de Investimento Público cubra metade da conta, mas hoje cobre menos de 5%. Sem esse dinheiro, Neom não pode ser construída, é simples assim. O Fundo de Investimento Público está se esforçando mais para atrair investidores e levantar capital de qualquer forma. Bin Salman já falou há anos sobre a necessidade de financiamento externo, mas hoje essas necessidades superam muito o que a Arábia Saudita obteve de investidores fora do governo. Ainda assim, essa explicação fica um pouco aquém.
Em algum momento, alguém bom em contabilidade na Arábia Saudita analisou o fundo de investimento público Viu Neom e achou boa ideia aprovar o projeto. Então, bem, o que deu errado entre aquele momento e agora? Para responder a essa pergunta, vale a pena dar uma olhada mais de perto em por que exatamente a Arábia Saudita quis construir Neom em primeiro lugar. Diversificação. A Arábia Saudita é uma nação muito rica, recebendo uma renda incrível para seus cofres ano após ano, mas por apenas um motivo principal: o petróleo. A Arábia Saudita não é só produtora de petróleo, é uma das maiores atrás apenas de Rússia e Estados Unidos da América em barris diários, mas liderando disparado em produção per capita. O problema com isso é que o mundo está no processo de se desvincular do petróleo. Mesmo sem isso, o petróleo é finito e sua produção deve cair nas próximas décadas. A Arábia Saudita tem riqueza para investir em um futuro em que se mantenha razoavelmente estável, mas se quiser continuar crescendo e ficando mais rica, como todas as nações querem, então o petróleo simplesmente não iria dar conta do recado. É aí que Neom entra em cena. Embora Neom seja só parte de uma estratégia maior, é claramente a mais importante da visão geral. A Arábia Saudita busca crescer em tecnologia, especialmente limpa, transporte, logística, esportes, entretenimento, turismo, luxo e empreendedorismo, além de mineração e produção petroquímica, nem sempre ligados à Neom. Todos esses esforços dependem das mesmas reservas de riqueza sauditas, especialmente do Fundo de Investimento Público. E com tantas reformas industriais simultâneas, megaprojetos, aquisições e investimentos internacionais e muito mais acontecendo ao mesmo tempo, o poço está começando a secar. Em uma nação autocrática onde todos os sucessos e fracassos individuais e coletivos dependem do favor do príncipe herdeiro, é importante propor e concluir projetos que possam agradar Mohammed bin Salman. O problema é que Bin Salman é conhecido pelo gosto extravagante e a Arábia Saudita só sustenta tantas ideias mirabolantes de uma vez. Os cofres do país são fundos, mas não infinitos, porém os números não contam tudo. Aparentemente, Neom também desenvolveu uma cultura de trabalho que fez tanto executivos estrangeiros quanto trabalhadores expatriados fugirem às pressas. Os problemas aqui parecem ter origem em Nadmi Al-Nasser, Chief Executive Officer do projeto Neom e aliado do príncipe herdeiro. Segundo várias fontes, Nasr é conhecido por dificultar o trabalho e intimidar funcionários, principalmente estrangeiros. Isso ocorreu após a contratação de especialistas como engenheiros e arquitetos de empresas ocidentais para o projeto. Nosso Nasr talvez nem discorde dessa avaliação. Fontes do Wall Street Journal dizem que Nasr fez essa declaração em reunião da Neom. Eu trato todos como escravos e comemoro quando morrem de cansaço. É assim que eu faço meus projetos. Ex-executivos criticaram Al-Nasr por tudo, desde menosprezar seus colegas até humilhá-los abertamente e promover discriminação dentro de sua organização. Esses problemas não melhoraram com as notícias sobre o histórico de direitos humanos da Arábia Saudita. Por exemplo, o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi pelo país em 2018, que levou várias figuras anteriormente envolvidas a decidirem se afastar da Neom. Enquanto isso, relatos de condições de trabalho péssimas para os trabalhadores no Catar durante os preparativos para a Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol, Associação de 2022, aumentaram as preocupações em relação às dezenas de milhares de trabalhadores envolvidos no projeto Neom, embora as condições que eles enfrentam atualmente sejam desconhecidas. Os funcionários da Neom não são os únicos a serem alvo dos líderes do projeto. Também estão na mira os Howeitat, uma grande tribo que tinha uma população significativa vivendo em sua terra natal histórica na Arábia Saudita. O problema é que a Neom está sendo construída lá. Os relatos iniciais eram preocupantes, mas não inesperados. Os Howeitat receberam ordens de despejo quando a Arábia Saudita tentou expulsá-los de suas terras, oferecendo compensação insuficiente. Um morador Howeitat foi morto pelas forças sauditas após denunciar o governo e outros foram condenados a décadas de prisão por suposto terrorismo e resistência a despejos. 3 outros foram condenados à morte e o Tribunal de Apelação manteve as sentenças. Especialistas da Organização das Nações Unidas afirmam que esses prisioneiros são torturados para forçar confissões e justificar sua prisão e execução. Até agora, as remoções de mais de 6.000 Howeitat de suas terras não foram remediadas. A Arábia Saudita nega a condenação à morte e diz que os homens têm vínculos com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Claro, todos esses são problemas profundos e sérios que ainda podem ser encobertos simplesmente jogando dinheiro no projeto.
Além da falta de dinheiro, a Arábia Saudita ainda perdeu investimentos de um parceiro muito importante. No auge de sua ambição ao projetar NEOM, a Arábia Saudita também buscava normalizar relações com Israel, país que há muito mantém relação tensa e adversária com o reino. Com a normalização, investidores israelenses demonstraram grande interesse em ajudar líderes das duas nações a tornar suas economias mais interdependentes no Oriente Médio. Mas desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 2023, esse processo de normalização foi colocado em espera. E com isso, todo o dinheiro que poderia ter vindo de Israel para NEOM simplesmente desapareceu. E por fim, NEOM precisa lidar com a questão fundamental que está no centro de todas as cidades planejadas. Claro, é legal construí-las, mas será que alguém realmente quer morar lá? Assim como as ilhas artificiais com vilas de luxo nos Emirados Árabes Unidos, o foco da NEOM em férias de luxo busca atrair os super ricos, seduzidos também por código tributário permissivo e sistema legal flexível. Aliás, ambos são recursos que, na prática, devem fazer parte da NEOM. No entanto, o foco da NEOM em uma cidade controlada por inteligência artificial, coletando muitos dados dos moradores até de smartphones e casas, não agradou pessoas que poderiam querer morar lá. Dado o histórico de direitos humanos e autoritarismo da Arábia Saudita, permitir que uma inteligência artificial poderosa acesse sua casa e comunicações é pedir demais. A ideia de NEOM como cidade de vigilância a serviço dos moradores não é falsa, mas se revelou bem menos atraente do que Mohammed bin Salman e seus assessores esperavam. Então, quando ampliamos a visão por um momento e consideramos o que pode ser o próximo passo para NEOM, há alguns fatores complicadores que nos impedem de estabelecer uma resposta clara. O principal desses fatores é o próprio governo saudita. Segundo o site da NEOM, materiais de imprensa, declarações de autoridades sauditas e outras fontes, tudo está indo muito bem. Analisando dados disponíveis, informações de fontes confiáveis e o progresso até agora, isso não parece verdade. Então, neste momento crítico, com a Arábia Saudita já tendo investido quantias gigantescas de capital no projeto, uma de duas coisas deve ser verdade. Ou a Arábia Saudita tem uma maneira de sair dessa, ou não tem. Se Mohammed bin Salman conseguir uma saída, seja apenas para salvar as aparências ou retomar o ritmo planejado para NEOM, será bom para a Arábia Saudita. Talvez a resposta venha na forma de uma nova fonte de investimento, uma injeção de dinheiro para o fundo de investimento público vinda de outra parte da Arábia Saudita, ou aproveitando ativos dentro do fundo de investimento público que atualmente estão comprometidos em outros lugares. O Fundo de Investimento Público possui ações em diversos negócios, incluindo o aeroporto de Heathrow, empresas de videogame como Electronic Arts e Activision Blizzard, além da Boeing, Disney, British Petroleum e o Newcastle United. O quão importantes esses ativos são para a Arábia Saudita, só o príncipe herdeiro pode dizer. Mas se o país pretende apostar tudo na NEOM, há muito o que sacrificar para que isso aconteça. Outra possibilidade é que a Arábia Saudita não tenha um plano para isso funcionar. Talvez eles estejam esperando encontrar uma solução milagrosa para resolver a infinidade de problemas que enfrentam. Talvez estejam apenas ganhando tempo antes de uma humilhação global inédita que, ao pensarmos bem, se encaixa em fazer algo sem precedentes e receber algo igualmente sem precedentes. É impossível quantificar quanto dinheiro NEOM já despejou nesse buraco profundo e escuro de prejuízos que não podem ser recuperados. Mas a menos que tudo isso seja uma fraude gigantesca ou um esquema de lavagem de dinheiro, o que aparentemente não é o caso, quase certamente já consumiu uma quantidade enorme de dinheiro. Como a Arábia Saudita vai se recuperar de um erro tão grave, diversificar investimentos após o fracasso do projeto NEOM e como os responsáveis não perderam a cabeça, só nos resta esperar para saber. Até lá, NEOM seguirá como um dos megaprojetos mais estranhos do mundo, unindo grande ambição, autoritarismo, esperança ilimitada e as duras realidades do papel da Arábia Saudita no cenário global. Se algum dia realmente surgir das areias do deserto e se tornar ao menos metade do que o reino prometeu, então será, sem dúvida, uma nova maravilha do mundo. Mas a ideia de que NEOM realmente vai decolar parece cada vez menos provável a cada dia que passa.